Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Esse programa que está trazendo para todos os telespectadores do Brasil várias estações de televisão e, quando traduzidos para outras cidades do mundo também, está trazendo a desinversão da humanidade. É bonito de se ver como tantas pessoas estão, através dessa conscientização, se desinvertendo. Estão botando os pés no chão e a cabeça no lugar que tem que estar, porque até hoje o ser humano está de pernas para o ar. Tudo invertido. O que ele pensa, o que ele sente, como ele reage, seguindo o grande modelo do invertido, o invertido, que se chama Senhor Lúcifer. Daqui a pouquinho a doutora vai falar a questão da pessoa depressiva que tem a tendência de rejeitar tudo, de rejeitar o bem que tem, de rejeitar, vamos dizer, os problemas que tem, de a consciência, né, que ajuda tanto. São pessoas que rejeitam e que estão na mesma situação de quem ataca o outro. Quem rejeita ou quem ataca, não é, a si próprio ou o próximo, né, está no mesmo problema. Doutora, não quer falar? Doutora Heloísa? Sim. A questão da rejeição, a pessoa assim depressiva, ela não tem ânimo, né, para a vida. Então, ela está sempre desanimada e ela não cuida nem do próprio corpo. Quando a pessoa está muito depressiva, nem escovar os dentes ela escova. Então, ela vai estragando o corpo, né? E também essa questão fica isolada, ela não vai ter amizades, vai ter relacionamentos, né? Ela vai parando tudo, então vai perecendo. E a mesma, como o senhor falou, né? Tanto o depressivo como o agressivo atacam o próprio corpo. Então, o depressivo ataca muito o próprio corpo, a saúde, né? O bem-estar, a felicidade. Não, doutora, vamos ver a questão do sangue. Veja esse quadro, esse gráfico assim, dos glóbulos vermelhos. A doutora quer falar? Sim, na medicina convencional, isso é visto como uma consequência do estresse. Então, eles querem falar assim que o estresse é porque a pessoa trabalha muito, porque ela tem problemas no emprego, problemas na família. Mas aqui nós vemos que esse estresse é a causa fundamental, e está aqui no livro A Cura pela Consciência, da doutora Cláudia, é a teomania. A pessoa que quer fazer as suas vontades e que se coloca acima da realidade. Então, isso gera uma enorme tensão e o sangue mostra que existe esse desequilíbrio psíquico. Agora eu quero mostrar um outro quadro que tem mais um gráfico melhor do sangue, né? Veja que aí os glóbulos vermelhos, né, que são esses que aparecem aí em profusão, estão mais ou menos coordenados, né? Não estão tão ruins. E alguns glóbulos brancos que criam, né, a energia, o microsima, que os franceses, né, descobriram. Então, veja, né, que essa parte aí pode toda pessoa conseguir, desde que consiga um equilíbrio assim razoável de vida. Então vamos voltar agora ao gráfico, né? Nós vimos a questão da rejeição ou aceitação ao bem. Bom,
Em quinto lugar é quase a mesma coisa, né, Os Cláudia? mecanismos de fuga, né? Realmente, isso é um fato. A pessoa foge do bem sem perceber que está na fuga, né? Tem um depoimento de uma pessoa, de um livro do Dr. Kepp, do Metafísica 1, que ele estava dizendo que tudo estava correndo bem na empresa, tinha aumentado os resultados, a empresa estava se desenvolvendo muito, e foi nesse momento que ele começou a fazer briga com os sócios. Criou uma situação de desavença que daí trouxe problemas para a empresa. Então, essa questão do ser humano não aceitar o bem que ele tem na vida, né? Ele não aguenta viver aquele bem. E ele acaba estragando mesmo, viu? Se não percebe. A Selma já verificou que, por exemplo, a clientela, né? Porque a Selma tem um monte de clientes, né? Na clientela nota que a tendência é a pessoa que tem assim muito mal, ela atacar a pessoa que está no bem. Sem Mas dúvida. por quê, né, Selma? Então, porque ela tem muita inveja, né, Dr. Kepp? Na atitude de inveja, a pessoa não consegue aguentar o bem que o outro vive. Então, ela se incomoda. Porque se a pessoa é muito boa, ela dá consciência da maldade do indivíduo que é ruim. Olha. Então, o indivíduo que é ruim põe no que é bom o mal que ele tem. Então, ele confunde, né? O indivíduo que ele ataca, confunde com ele. Sim. E não que o que ele ataca é ele mesmo, né? Que ele ataca é ele mesmo. Eu tenho o caso, por exemplo, de uma paciente, aliás, ela mora no exterior, e ela tem um problema sério de saúde. E ela vive em guerra com o marido dela. E ela tem um marido empresário, companheiro, que atura todas as chatices dela, e ela está sempre falando mal, ou dele ou dos outros. Então, só podia ter uma doença séria assim, né? E essa questão, né, de atacar o marido e às vezes até a própria mulher, né, é assim uma coisa tradicional vamos dizer, da estrutura da sociedade. A mulher desde criança, né, a mãe coloca já a filhinha ou o filhinho contra o pai. É o pai, é o pai. Mas por que pensa que é o pai? Porque o pai vai fazer o trabalho, vai agir, vai trabalhar. E é claro que quem faz alguma coisa comete erro. Então, cai em cima do que faz o bem. Esse é clássico, né, que o senhor está explicando. E o pior ainda é que daí a mulher coloca os filhos contra o marido dela, contra o pai dessas crianças. E isso é tão terrível na educação das crianças. Isso na advocacia, doutor Rodrigo, não é um problema assim enorme. Nós temos o que a gente chama de alienação parental no direito, que a mulher ela empurra o homem, o pai, de participar da educação dos filhos. Ela acha que o pai é uma má influência, projeta no pai todo o problema dela. E a lei, nesse caso, muitas vezes, permite que isso ocorra, né? Que a mulher sempre tem a guarda. Então, o homem sempre é o problema. Mas também pode acontecer, né? Se um dos cônjuges, né, o pai ou a mãe, forem assim mais honestos, mais assim de acordo com a realidade, o outro atacar ele. Por quê, né? Porque o ser humano ataca aquele que mostra, que dá consciência. E quem dá consciência são os santos. Então, o ser humano não gosta das pessoas que ajudam os outros, que fazem o bem. De acordo, doutor? Estou totalmente de acordo. Por isso que, como advogado, nos processos que eu participo, é comum ver que a pessoa que mais bem faz, mais é atacada. Então, vamos ver o gráfico outra vez.
desobedecer em oposição à aceitação da realidade, né? O sacrifício aceitar a realidade. Mas o ser humano desobedece, quer desobedecer. Agora, desobedecer um indivíduo ruim, isso é virtude, É né? uma beleza, precisa ter coragem. Mas na educação, né, Dr. Kepp, a desobediência e a cabeça dura, né, que a gente fala, a teimosia, isso aí é um grande mal para a pessoa, né? Porque ela teima em ficar no mal. Então, isso é um grande mal para a pessoa. O que significa desobedecer, né? Obedecer é aceitar o bem. Desobedecer é aceitar o quê? O mal. O mal. Então, Desobedecer, ter gostinho de dar o contra no bem e nos bons. E no que é certo. desobedecer é não aceitar o que é a realidade, né? É. E obedecer é... Aceitar a realidade. Não é bom a gente ser obediente à realidade? Sabe, Dr. Kepp, eu sempre costumo dizer que a palavra obedecer para as mulheres, elas não gostam dessa palavra no vocabulário. Ela quer que os maridos obedeçam e os filhos a obedeçam. Mas se fala que ela tem que obedecer o marido... Mas isso é atualmente, né? Por isso que o homem tem medo assim de casar. Nossa, eu vou entrar nessa, é uma forca. É verdade. E agora, Cláudia, como é que faz, né? Casamento está em crise, por quê, Tá né? em baixa, cada vez mais single parents. Quer dizer, tem um pai ou uma mãe sozinhos, geralmente uma mãe sozinha, que fica com os filhos e acaba tendo que arcar com um ônus enorme, né? Sozinha, porque ela não aceitou viver com ninguém. Essa questão da idade, né? Quando tem lá 50, 60 anos, a mulher finalmente consegue se separar. Isso é muito comum, às vezes até o homem. Então, quando se separa, fica sozinho, entra no desespero, por quê, né? Porque aí vem a dureza de cuidar tudo da vida. E também essa ideia, Dr. Kepp, que o outro é que atrapalha a nossa vida, e não que os nossos sentimentos ruins que nos atrapalham. E quando o outro se afasta, e a gente não tem mais essa desculpa de colocar a culpa no outro, então tem que se sentir a própria maldade, a própria pessimismo. E aí, poxa vida, aí já é tarde demais em muitos casos, né? Você sabe, Cláudia, o que acontece em muitos casos, a mulher, né, que conseguiu afastar o marido, fala assim, mas eu queria me separar assim de brincadeira, não queria levar muito a sério. E ele enjoou de mim e foi embora. Tanto faz, tanto rejeita, que o outro acaba, né, tomando o seu caminho de independência. É verdade. Isso Agora, acontece, né? Porque, Dr. Kepp, geralmente, e isso é um dado estatístico, as mulheres que querem mais se separar. Então, elas ameaçam. E quando o homem aceita, aí elas levam um susto. Mas, estatisticamente falando, a maioria dos divórcios, separações, são promovidas e pedidas pelas mulheres. Então, né, a essência da vida boa é aguentar o repuxo, né? Mesmo que o homem seja nervoso e a mulher estourada, fale mal, tudo, é aguentar. Aguenta. Está lá escrito, olha, veja lá no 4, à direita, lá em cima, sacrifício. Sacrifício, é verdade. Então, hoje em dia, qualquer coisinha, vou me separar. Isso é um problema patológico.
uma doença que a pessoa nunca quer viver com ninguém. Sabe o que existe muito nesse sentido? A pessoa que fala assim, no Brasil não dá certo, aqui é assim, assado, então vou para os Estados Unidos. Vai lá para ver. Vai ver. É verdade. Vai lá para ver o repuxo lá, como é que é, né? É verdade. Não é brincadeira, né? Ou então, para a Europa, o melhor país do mundo para viver, né? Qual é, né? O que vocês acham? Bom, para nós brasileiros é o Brasil. É o Brasil. É o melhor de todos. Saiu desse, não tem outro melhor, não. Se vocês me apresentarem o melhor, falem para mim que eu vou para lá. Aliás, o senhor já foi a vários, né? Trabalhando, o senhor já conheceu muitos países. Sabe em quantos países nós já vivemos? Vivemos ou trabalhamos? Quase em 10. É, isso. A gente já viveu em Nova York, já viveu em Viena, na Áustria, já viveu em Londres, já viveu na Holanda. Portugal, França, Suécia, Finlândia. Vários. Itália, um pouco. E de passagem a gente passou por quase todos, né? Sim. Ocidentais, né? Sim. Então a gente tem um background, assim como o inglês fala, muito forte, né? Internacional, né? A nossa ciência é uma ciência internacional, Dr. Kepp. Sem dúvida nenhuma. Nós atendemos clientes de praticamente todos os países do mundo. Fomos em metrópoles internacionais, né? Nova York tem gente do mundo todo. Agora, Cláudio, temos pouco tempo. Sim. Em sétimo lugar, o que é assim doentio e cria problemas terríveis mentais? Opa! Juros. Sétimo lugar. Juros extorsivos. Quem que tem prazer em pegar juro extorsivo hoje em dia são os bancos, né, Dr. Kepp? Bom, não fala o nome, agiotas. não. Fala que todo mundo sabe. Tá bom. Agiotas. Os agiotagem. Agiotagem. Tá certo. Em vez de, por exemplo, agora 12% juros, por que não diminui em vez de aumentar? É até uma falta de cultura, de inteligência. O juro devia diminuir cada vez mais para o povo, cada vez mais ter meios econômicos para fazer compras, para enriquecer o país, para enriquecer a indústria, para ajudar o país a se desenvolver. Agora, se põe juros tão altos, então destrói o país, destrói as coisas que faz, a indústria, o comércio, etc. E aí como é que fica, né? Os que vivem dos investimentos, né? Uma parte da população vive disso aí. Vocês têm uns exemplos aí para dar? Eu tenho meu irmão, Dr. Kepp, uma vez ele fechou uma conta numa instituição de agiotagem, para não dizer o nome. E ele tinha deixado uns centavos na conta. Passou 3 ou 4 anos, ele foi lá, o banco mandou, essa instituição de agiotagem mandou um título para ele dizendo que ele devia R$60 mil de juros em cima de juros. Entende? É um absurdo, porque né? Aí a pessoa esquece de fechar uns certos servicinhos lá e que cobram taxas, e essas taxas vão se acumulando, a pessoa nem sabe. Chega no fim, aquilo com juros vai lá em cima. Então, os Estados Unidos, né, cobrava até há pouco tempo 1%, 2% de juros. Então, qualquer um lá podia comprar casa.
Aí teve aquele grande problema, né, da bolha imobiliária e todo mundo perdeu suas casas. Um monte de gente perdeu. Se a pessoa, por exemplo, não tem dinheiro para pagar uma quantia qualquer, uma despesa, empresta essa quantia assim numa casa de agiotagem, no instantinho se deve 10, passa para 20, 30, 40, aí está perdido. É verdade. E pensa, né? Então eles falam, não, olha, você pode, gasta um pouco mais do que você pode no mês, não tem importância, a gente te empresta. Pode fazer o que você quer fazer, e aí a pessoa usa o tal cheque especial ou cartões de crédito, e aí no fim do mês, e depois o outro mês, e o outro mês, e aqueles juros vão aumentando e a pessoa não tem mais jeito. Agora, viu, Cláudia? Oi. Não é só a casa de agiotagem porque a que pessoa causa faz mal. isso. Por que a pessoa, Por se quê? não tem aquela quantia para pagar, empresta aquela quantia que vai daqui a pouquinho Sim, triplicar, duplicar. multiplicar. Por quê? Então, o emprestador também é doente. Pessoa que quer o dinheiro emprestado dos outros, olha, vive com o que tem, né? Você sabe que a clientela, pelo menos 50% dos que fazem empréstimo não precisavam. E por que empresta? Porque é um padrão, né? Emprestar é a coisa estrutural, né? Assim, no pensamento de cada um. Ah, mas tem aquela casa que empresta tanto por cento, eu posso pagar. Pode nada. Mas no seu esquema, o senhor colocou por que a pessoa faz isso. Por prazer, isso dá um prazer, é um vício de gastar o que não pode. Mas tem que ter também um nível baixo de inteligência. Precisa. Porque, claro, Precisa. se não pode agora pagar o que deve, porque primeiro gastou ou quer gastar ou que não pode pagar. Porque então que ganha primeiro, porque não vive com o que tem. Sabe, a ciência da vida, eu vou dizer para vocês, é viver aqui e agora de acordo com o que tem e com o que faz. Se a pessoa pensa, amanhã eu vou ter isso, amanhã fazer aquilo, não pode fazer nada, gente. Nem amanhã, nem depois. Depois vai ser, o Brahim Suede falava, é bomba, bomba, bomba. Lembra do Ibrahim Suede? Lembra do Ibrahim Suede? Eu lembro do Ibrahim Suede. De saudosa Bomba, lembrança. bomba. É bomba. É bomba na vida, né? Não é apenas prejuízo no bolso, né? A pessoa que faz isso, né, que quer viver além da possibilidade, da realidade, ela adoece. É uma doença mental e vai ter doenças físicas também, né? Então, na própria casa de agiotagem, esses profissionais, eles têm problemas sérios cardiovasculares, porque eles atacam a própria ética, né? Quando eles oferecem esses produtos para o povo. E o povo adoece por aceitar essa corrupção. E eu pensei também na pessoa que faz isso para se ver vítima. Olha como eu sofro, olha como eu não tenho, olha como a vida é ruim, olha como eu sofro na vida. E não que ela ataca a vida que tem, ela gasta mais do que pode, né? Ué, se a pessoa quer viver com o que não tem, o que é isso, né? É delírio. Delírio grave, né? É delírio.
Porque se ela quer viver com o que ela não tem, tudo ela quer viver como o que não existe, né? Ela quer ser o que ela não é, ela quer pessoas do lado dela que não são, que não existem, o país que não é, tudo ela quer ser e ver o que não é. E você sabe, Cláudia, que no Brasil, uma grande parte deve, né? É. Tem dívidas assim, pagando juros altos. Isso. E não tem como saldar. Isso é uma praga que pegou o mundo, Dr. Kepp. Então, alguns países, sabe o que fazem? Quando ninguém mais pode pagar, então, perdoa tudo. Tem esse país? Que país que é esse? Você tem que falar, ou não sei. Eu não sei. Será que existe um país assim? Bom, se o país não fizer isso, também o que vai fazer? Não, eu acho que acontece o seguinte, no Brasil, graças a Deus, nem vamos falar muito no assunto porque você não dá ideia, né? Mas no Brasil parece que a pessoa não vai presa se ela tem dívida. Ela fica sem crédito, ela fica com dificuldades, mas ela não vai para a cadeia. É isso, Rodrigo? Mas se tirar o crédito é melhor, né? Muito, excelente. Assim não pode emprestar mais. Não, no Brasil não pode prender. Bom, tchau, gente, até. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco. Faculdades trilógicas. No cenário social atual, de forte pressão psicológica, nota-se nas pessoas muita angústia, frustração, insônia e depressão. O estresse causado por essas emoções levam às chamadas doenças psicossomáticas, ou seja, perturbações psíquicas que se refletem no físico. O que está por trás de tudo isso? Será que tem algo a ver com o que pensamos e as nossas emoções? Será que o que a gente pensa e sente se reflete nos resultados que planejamos para as nossas vidas? O quanto realmente conhecemos de nós mesmos? O verdadeiro autoconhecimento é mais profundo e transformador. Gestão de conflitos, pós-graduação Lato Sensu ou extensão universitária. Aulas online. O conteúdo é baseado na ciência de Norberto Kepp, psicanalista, com mais de 40 livros publicados e mais de meio século dedicando nos estudos e pesquisas que se comprovam nas práticas terapêuticas. Faculdades trilógicas. Nova turma agora em agosto. Matricule-se já. Acesse o site e confira. www.fatri.edu.br